Boa noite. Estamos iniciando mais um Afinando a Conversa. E no programa de hoje, o nosso tema vai ser a musicoterapia. E para falar um pouco sobre esse fantástico universo, estamos recebendo em nossos estúdios o músico, musicoterapeuta e luthier Luizinho Gonzaga. Boa noite, Luizinho. Boa noite para você, boa noite, Joana, boa noite, Ricardo, e aí vocês que estão ouvindo também, muito boa noite. Vamos lá. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, viu, Luiz? Prazer é meu. Opa. Ô, Luiz, mas antes da musicoterapia, como é que inicia a música na sua vida? Bom, a música na minha vida iniciou desde que eu me conheço por gente, né? Eu morei no Vale do Ribeira, nasci no Vale do Ribeira, e lá a gente fazia as festas, as congadas, festas de Santo Reis, né? Aquelas... E em casa tinha muita gente, que meu pai era músico também. E aí todo mundo se reunia lá no final de tarde, era uma cantoria danada. Então misturava sanfona, zabumba, sanfona, violão, rabeca, vários instrumentos que me deixavam assim fascinados, né? E aí não tive como escapar disso, né? Foi a trilha da minha vida, a música. Então foi a cultura muito cedo na sua casa, né? Bem cedo, bem cedo, bem cedo. A música tem sido para mim esse norte, né? Uhum. O Luizinho, foi interessante você falar dessa parte cultural, né? Das congadas, né? Uhum. Isso aí, hoje, a gente fala muito de resgate cultural. Sim. Né? É um tema bastante abordado. Aqui era do Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Lá tinha isso. Aqui também você se encontrou um pouco aqui na região de Ribeirão Preto. Temos também bastante, né? No caso, as companhias de reis. Sim. Também tem algumas coisas da congada. Né? Você se encontrou também nessa parte por aqui? Eu vejo como uma identidade, né? Uhum. Eu, como um olhar de musicoterapeuta, numa questão mais social, né? A gente vê essas manifestações para manter uma identidade, né? A cultura, ela faz que a pessoa exista, né? Sim. Ela tem uma característica de fazer a pessoa pertencer a algo, né? E estar junto tocando. Por isso que é importante manter essas culturas, incentivos, né? Para manter essas culturas vivas, para também manter o povo vinculado a um bem-estar social importante, né? Uhum. Então, isso tudo já existia. Lógico, você já vem dessa coisa de ter muito forte essa cultura dentro da sua casa, né? Seu pai, como você falou, Sim. né? E depois, como é que foi acontecendo as coisas? Bom, depois eu fui para São Paulo, né? E em São Paulo eu conheci um universo cultural muito vasto, né? Porque São Paulo tem de tudo ali, tanto na parte culinária quanto na parte de música, das artes. Ali o mundo todo está em São Paulo. Uhum. E aí ali eu tive a oportunidade de entrar em contato com diversas culturas, de diversas regiões do país, fora dele também. E aí você vai fazendo a sua identidade musical, né? A sua identidade cultural também, né? A gente vai formando a nossa identidade cultural dependendo da nossa paisagem sonora, né? Olhando pelo lado da música, né? A gente vai criando essa paisagem sonora que faz parte da nossa vida, né? Sim. Então, quando você foi para São Paulo, você já tocava alguns instrumentos, já cantava? Como é que foi? Eu acho que eu não toco nem hoje. Não? Eu me meti a fazer, a tocar vários instrumentos, porque a minha profissão exige que você domine um pouquinho de cada instrumento. Tem muitos instrumentos, né? Sim. Mas aí e a curiosidade também de conhecer os instrumentos, tocar um pouquinho, e aí essa diversidade parece que está assim na minha curiosidade em relação tanto aos instrumentos quanto em relação às pessoas, né? As pessoas são musicais e eu adoro as pessoas, porque as pessoas nos ensinam muito. Às vezes a gente vê uma pessoa que trabalha na roça, uma pessoa que a gente fala, essa pessoa não tem cultura. Não é assim não. Ela tem uma riqueza.
E a gente precisa aprender a ver essa riqueza, né, nas pessoas, para que a gente crie um ambiente de vida social mais saudável, né? É importante. Certo. Ô Luizinho, mas quando você foi para São Paulo, eu falo assim, você já tinha alguma intenção, você já tocava algum instrumento? Quando eu falo assim, você já estava como músico ou não? Era uma outra profissão? Eu já gostava muito de tocar, né? O violão foi a minha primeira ferramenta, né? Gaita, né? Foi a minha primeira ferramenta, mas o violão veio surgindo. O violão é um instrumento fantástico, né? Você senta, tá aqui, já toca uma música, você anda com ele nas costas, né? É um instrumento fácil de andar. Sim. E é um instrumento que cativa também as pessoas, né? E aí quando eu completei meus 18 anos, eu já fui tocar na noite já. Ali no Bexiga, naquela redondeza lá, né? Sim. Que tocava também ali, tocava o Almir Sater. O Almir Sater, na época, ele tocava só viola, ele não cantava. Tinha umas coisas assim, ele era instrumentista, mais instrumentista. Saulo Laranjeira, essa turma, né? O Dércio Marques, Paulinho Pedra Azul, que sempre estava por ali, né? Paulinho Pedra Azul é mineiro? É mineiro. Né? É mineiro, Depois eu encontrei ele em Minas também, um grande. Então, assim, fui conhecendo grandes trabalhos, né? Sim. E aí eu toquei na noite mesmo durante 40 anos, tocando na noite. Uma estrada, né? É, uma estrada. E paralelo a isso, sempre montando, porque a noite é assim, né? A noite é um, digamos, você trabalha na noite como meio de sobreviver mesmo, né? Sim. Agora, é importante, isso vale para todo artista, né? É importante ele criar um trabalho como um show mesmo, um espetáculo, que ele fale sobre um tema, que ele desenvolva alguma coisa que agregue pessoas, né? Agregue as pessoas, a comunidade, que traga isso no encontro mesmo, né? Que é importante que o artista ele reflita que a arte é maior que ele, né? A arte é maior que a gente. E fazer arte é uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente se propõe a fazer arte, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está transformando um ambiente, às vezes hostil, um ambiente que pode ser melhorado. A arte é o carro-chefe dessas mudanças, né? A gente pode ver que as grandes mudanças no mundo sempre aconteceram através da arte. Seja na literatura, seja nas artes plásticas, seja na música, né? Principalmente na música, né? Que é a minha maior área de interesses, né? Então, assim, é importante essa consciência do artista. O artista não é feito como Uber da música, né? Você vai lá, toca e vem embora, a coisa fica, essa relação meia supérflua com a arte não é bom. Então é importante sobreviver, é importante o seu ganha-pão, mas é importante ele saber que como artista ele tem um dever, né? Um dever consigo mesmo e um dever com a comunidade, com as pessoas, de transformar aquele ambiente hostil num ambiente saudável, de bem-estar, não é? Isso é interessante você falar, que é além da música, né, Luiz? Quando você fala em fazer algo maior, trazer mais para as comunidades, enfim, não é simplesmente porque existe muito lado comercial, né? Sim. Né? E às vezes o músico acaba virando refém desse círculo. Não sei se é para um lado ruim ou para um lado bom, mas acaba ficando... A gente vê muitos músicos aí que no decorrer da sua trajetória falam, mas já se tornou aquela coisa cansativa. Sim. Né? Por isso que precisa de uma consciência, né, Ricardo? Acho que é importante essa consciência. É importante o músico não ser alienado às coisas. Que ele trabalhe a sua consciência para que ele possa transformar através da arte. Porque nós somos uma ferramenta também. Sim. E se a gente é uma ferramenta, uma má ferramenta, a gente não vai fazer bom... o resultado desse trabalho não vai ser bom.
Então, se o artista ele quer ser uma boa ferramenta da arte, ele precisa estar consciente, sim. Né? Não dá para a gente passar o pano para artista que não tem essa consciência, sabe? Ele não está fazendo arte. Né? A arte é uma coisa mais sagrada, a arte é uma coisa que promove encontros, né? A arte é uma coisa que tira, que trabalha para que não existam tanto ódio, não existam guerras, né? Não exista tanta matança, né? Tanta violência, enfim, tanta coisa ruim, né? que eu chamo de um desvio do nosso caminho natural de ser humano, né? Porque a gente parece que a gente está aqui para essa arte do encontro, né? Então essa arte do encontro nos faz humanos, por isso que nós somos seres humanos. E o que nós temos feito com essa humanidade, né? Então, assim, voltando à questão do artista, ele precisa sim ter essa consciência. Ele não pode ser um alienado, porque aí ele não está fazendo arte, né? Sinto muito, mas não é arte. Sim, óbvio. E quando você chegou então em São Paulo, Luiz, e aí você lembra de alguma música que você já fazia? Como que foi essa relação humana que você teve com as pessoas que estavam ali em São Paulo, né? Sim, eu frequentava todos os lugares ali para conhecer as pessoas, né, para ouvir elas tocarem. Para mim era um mundo fascinante, né? E eu com meu violãozinho também comecei a me introduzir naquele meio, né? E foi assim, né? Conhecendo essa diversidade, né? E muitas músicas, assim. O meu repertório de música não é um repertório assim, não toco blues, não toco shot, não toco chachado, eu toco de tudo, sabe? Eu gosto de tudo. A música é universal. A gente tem no Brasil uma diversidade musical, rítmica, muito grande. A gente não tem a capacidade de imaginar como que é não temos a capacidade de ver a amplitude, né, desse espectro cultural, musical. Então, assim, e parece que cada região tem uma coisa muito diferente, né? E conhecer isso é fascinante, porque você vai conhecendo as pessoas através da musicalidade que elas fazem, né? Sim. Então E você lembra de alguma música agora pra gente fazer aqui, que você tocou lá quando você chegou em São Paulo? Quando cheguei em São Paulo, eu entrei muito em contato com o Nordeste, né? Nordeste, o norte de Minas também, que é aquela parte do Jequitinhonha, né? Aquele lado lá mais perto da Bahia, aqueles lados lá. E aí uma música conhecida, que era do Gil, que é Lamento Sertanejo, uma música super bonita que é isso aqui. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não falo, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. É uma música do Gil e do Dominguinhos. Muito legal, que bacana isso aí, hein? Lindo, lindo. Eu lembrei dessa música, eu nem sei se essa música me marcou assim na época, mas é uma música que traz uma característica do Nordeste muito forte, né? E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu conheci o pessoal do Nordeste, do Ceará, e aí resolvi fazer em homenagem a esses encontros, né? Que bacana, Luiz. E aí, então, ficou esse tempo, depois,
como começou essa questão de pensar, como surgiu a musicoterapia aí? Então, a musicoterapia, na verdade, surgiu quando eu fui trabalhar na saúde mental. Eu tenho também uma experiência assim em saúde mental, de 40 anos também, trabalhando com saúde mental. Uhum. E aí eu fui trabalhar no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, na época. Foi em 1985. Aí chegando lá, a fala, o verbal, não surtia muito efeito na relação com aquelas pessoas. Uhum. As pessoas muito isoladas, né, muito sofridas, muito marcadas por uma instituição cruel, né, que é um hospital psiquiátrico, né, um campo de concentração praticamente, né, muito maltrato, né. Medicamentos fortes, né, Luiz? Medicamentos fortes, na época ainda tinha um pouco de eletrochoque, aquelas coisas, né? Ainda existia. Ainda existia. E aí, o caminho que eu encontrei lá foi a música. Então eu entrava no pátio com o violão e ia cantando os repentes, ia falando o nome, cantando o nome dela. Era um pátio de mulheres, né, que eu fui trabalhar inicialmente. E aí, com a música, eu montei um grupo chamado Loucos pela Vida, né? Esse grupo Loucos pela Vida era composto de internos do hospital, alguns funcionários que trabalhavam com essas pessoas, tinha alguns malucos, né, uns artistas da cidade também que incorporaram nessa onda, e a gente ampliou isso, montamos um grupo musical que era um grupo de artes plásticas, que era um grupo de artesanato, que era um grupo de dança, e a gente saía, viajamos, foi assim um marco na reforma psiquiátrica brasileira, esse grupo foi assim o primeiro grupo que surgiu dentro dessas propostas de mudanças, né, que houveram, né, no caso a reforma psiquiátrica. E aí a gente começou a espalhar que é possível tratar não só com remédio, mas com a música, com Sim. a arte, né? E aí, nessa época, ainda não era musicoterapeuta, mas eu já trabalhava, já tinha uma desconfiança que a arte em si, e tendo como pilar a música, ela trazia muitos benefícios, porque as pessoas que participavam desse projeto Loucos pela Vida começaram a tomar menos medicação. Isso com e um salto muito grande da consciência de si mesmo, sabe? Antes alienados ali, jogado nos pátios, depois da música, depois desse contato, começar a se cuidar melhor, né? Que eu vou sair, vou para tal cidade, vou para tal universidade, a gente vai fazer uma apresentação, então eu preciso estar bem, né? E aí começou a gerar interesse de outros internos, por isso que a gente criou um espectro de artes, porque quem não sabia cantar, não sabia nada, não se identificava tanto com a música, mas se identificava com a poesia, ela podia ler um poema. Uhum. Não sei ler, então se pega um pincel, pinta, vamos trabalhar as artes plásticas, né? Enfim, a gente começou a juntar todas essas pessoas em função da música, da arte, né? E aí com o grupo Loucos pela Vida, eu fiz depois eu saí, né, do Juqueri, gravei um álbum chamado Terra do Juqueri, que tem no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada. Já vamos deixar o link. Tá gratuito, é só digitar Terra do Juqueri, que vocês vão achar lá um álbum meu, Terra do Juqueri. Pode ouvir gratuitamente, não tem problema. E aí, de lá para cá, eu comecei a ter interesses mesmo em estudar de uma forma mais profunda sobre a música, sobre o som, né? Que a musicoterapia, ela não lida só com música. A musicoterapia, ela lida com sons. Então, assim, e tem várias formas de você trabalhar com a musicoterapia. A gente mesmo estava conversando aqui sobre essa questão do social, né? Essa questão do social é importante. Depois eu quero falar sobre o projeto da Casa Amarela,
né? Opa, Que é onde a gente está fazendo um trabalho que é bem interessante. Mas então, a música eu posso tratar do indivíduo, né? E posso tratar do coletivo também, que eu acho que é importante as duas coisas. Enquanto indivíduo, a música é como uma nave, né? A música é uma nave que nos remete a um passado, e a música não existe presente, nem futuro, nem passado, né? E ela se transformando numa nave que percorre o interior, o nosso interior, e trabalha muito com o lado direito do cérebro também, né? Então, a gente acaba criando soluções de bem-estar através da música. Ah, mas como que como que eu sei o que trabalhar com a pessoa? Eu preciso estudar aquilo, eu preciso fazer um levantamento da paisagem sonora daquela pessoa. Por exemplo, eu nasci no Vale do Ribeira. Então lá, que tipo de música que tinha? Era música de rabeca, era música de sanfona, de rabeca. Então eu vou trabalhar com aquela pessoa dentro daquele contexto. O que ela ouvia, o que a mãe dela ouvia quando ela estava na barriga da mãe, né? Então, assim, tudo isso tem uma influência muito grande na nossa identidade sonora. E essa identidade sonora, eu preciso entrar em contato com ela para começar a trabalhar a partir dali. E não precisa ser músico para fazer musicoterapia, isso que é importante. A pessoa pega um instrumento qualquer e começa a trabalhar, dependendo de como ela manipula aquele instrumento, eu sei identificar aonde está um conflito ali. Porque os nossos conflitos todos, eles estão no passado, né? Porque a gente não viveu ainda o futuro. Sim. Mas ele determina o nosso futuro. Então, assim, coisas que a gente... traumas, sofrimentos que a gente passou no passado e que a gente não quer nem revisitar mais, ou a gente não consegue acessar aquilo. E quando você entra na nave, que é a música, que é o som, né? O som, você vai encontrar aquele lugar e você tem a oportunidade de olhar para aquilo. E quando você olha para aquilo, você já está ressignificando aquela coisa. E aquele nó, aquele conflito, ele é olhado, né? Porque a gente precisa olhar, né? Eu lembrei de uma máxima dos livros sagrados aí, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que coisa interessante. A gente só é livre, só se liberta dessas amarras quando você entra em contato com aquilo e conhece aquilo. Porque às vezes a gente evita de tocar no assunto. A psicologia trata disso, né? E você evita e você fica repetindo, como um disco raspado, você fica repetindo a sua vida inteira aquele comportamento, porque você não transcendeu aquilo. Então, quando você volta ao passado com a música e você trabalha aquele nozinho com carinho, né, com todo o carinho que ele tem que ser olhado, com todo o respeito que ele tem que ser tratado, você começa a diluir aquilo, a pessoa entra em contato com aquilo e começa a olhar aquilo de outra forma. É preciso olhar para o sofrimento, né? É preciso entrar em contato com esse sofrimento, olhar com apoio, né? Porque a pessoa sozinha, às vezes, não tem condições de entrar em contato com um conflito muito forte. Por isso que o terapeuta, né, ele faz esse papel de amparo, né, a gente vai junto, de mãos dadas, a gente caminha junto, através da música, dos sons, a gente caminha até lá e a gente resolve isso na música, que é o mais interessante. Nós não vamos falar sobre aquela questão. Isso é né? Eu não vou falar assim, olha, eu estou percebendo uma coisa aqui e aí você pode trabalhar, você percebe que tem alguma coisa aqui que precisa ser trabalhada. Não, nós vamos trabalhar na música. Aquilo nós vamos trabalhar na música. Então, aquele disco arranhado, a gente vai criar possibilidades. Às vezes a pessoa fica aqui numa nota. A nota é para fazer... Ela fica repetindo aquilo, sinal de que ali tem um conflito que precisa ser trabalhado. E aí, o que a música faz? Ela expande essa capacidade da pessoa, já não precisa ser músico, tá?
A gente está falando de sons como Sim. que a pessoa bate na tecla de um piano. Se ela fica batendo em uma nota só ali, é porque tem uma coisa repetitiva na vida dela que precisa ser transformada. E a musicoterapia ajuda nessa expansão, na ampliação disso, explorar outras coisas que não sejam aquele ponto de repetição. Quando ela começa a explorar isso, aquele núcleo rígido que criou um invólucro ali no conflito, digamos assim, naquele sofrimento, aquele sofrimento está protegido. E é normal, porque a gente se protege do sofrimento, não é? E mexer nisso é delicado também. Então, precisa desse apoio, precisa do conhecimento técnico, né? Precisa do conhecimento humano, a gente reconhecer que a gente não é mais do que nada nesse planeta, e a gente está junto com um ser humano que está precisando da nossa ajuda, da nossa mão. Agora, é ele que vai conhecer a verdade dele, né? Não sou eu. Ele vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Porque quando você entra em contato com aquele conflito, você começa a ver ele de forma diferente, você traz uma certa liberdade. Aí o seu futuro pode ser mudado porque você corrigiu coisas que estão no passado. Agora, se a gente for falar na questão da música social, né? Que a gente estava conversando aqui. Aqui em Batatais a gente está com esse projeto lá na Casa Amarela, né? Na Rua Chiquinha Arantes. Rua Chiquinha Arantes. É uma casa que se propôs a fazer um trabalho através de arte, de encontro, de música, enfim. E aí a gente iniciou um projeto lá, chamado Arte de Passagem, que a gente está trazendo vários artistas daqui mesmo, de Batatais, de Ribeirão, de São Paulo, de onde tiver, para vir. E a gente criou um lugar de espetáculo mesmo, sabe? Não é uma coisa assim que eu vou lá tocar para as pessoas, não. A gente cria um cenário, a gente cria um ambiente para um espetáculo, para a gente fazer arte, trazer o sensível para o mundo das pessoas, nesse mundo insensível, né? Isso começa a transformar. E a Casa Amarela, ela tem uma característica bem legal, que depois do show tem uma área de convívio. Ou seja, é importante formar uma rede de relações saudáveis dentro de uma sociedade. Sim. Porque quando a gente começa a entrelaçar pessoas nessa arte do encontro, a gente propõe que essa rede ela vá se ampliando, né? É o efeito, né? Você começa a se relacionar e aquela rede começa a se ampliar e naturalmente a sociedade começa a sentir um bem-estar, porque aquilo está movimentando algo bom, né? Aquilo está movimentando algo legítimo, que as pessoas podem se empoderar a partir daquilo. Não é só o artista que se empodera, né? As pessoas que vão ver também é importante. A gente teve agora, eu fiz um show lá chamado Balaio. Por que Balaio? Porque eu juntei muitas pessoas dentro dessa proposta, inclusive as pessoas que vão assistir, né? Então, num espetáculo como esse, as pessoas que vão assistir têm a mesma importância dos músicos que estão comigo ali. Isso é importante você falar sobre isso. E aí, esse nível de relação, porque eu preciso daquelas pessoas que estão assistindo, elas precisam de arte que eu estou passando, enfim, a relação de troca. Mas de uma troca saudável. Não é uma troca de críticas, não é uma troca sabe? É uma troca assim, saudável de relações humanas saudáveis. E isso promove o bem-estar, porque a tendência disso é se expandir. Conforme vai se expandindo, vai juntando mais pessoas. Agora a gente vai fazer um coro, não é um coro, mas assim, várias pessoas nesse dia do meu show falam assim, por que a gente não monta aqui em Batatais um grupo coral, alguma coisa assim? Falei assim, vamos sim, vamos nos encontrar. Já montamos um grupo de WhatsApp e vamos nos encontrar, a partir de janeiro a gente vai se encontrar lá na Casa Amarela. A Casa Amarela, para quem não sabe, vamos falar de quem que é a Casa Amarela?
Ah, sim. E eu já convidei ele para vir aqui, tá me devendo uma visita aqui para falar do Grande, violão. grande Thales. Mas ainda vai vir. É o Thales? Thales e a Teia, né? Isso. O Thales é um músico erudito, assim, dos bons. Uhum. Ele tocou comigo no show do Balaio, né? Sim. E uma pessoa sensacional. Ele e a Teia, né? Pessoas assim, que a gente ama de estar perto ali, a gente ama, né? E é essa a função, né? Eu acho que é mais um espaço promissor para Sim, Batatais, né? De uma forma sim, diferente. sim. Porque, Luiz, quando você fala assim, vamos fazer mais um coro, opa, eu falei uma besteira agora, mais um coro, né? É. Vamos fazer um coro diferente? As Talvez pessoas... é isso que está faltando, talvez, né? Exato, e assim, não tem finalidade de se tornar ninguém profissional. A pessoa Uhum. quer cantar, puta, eu quero cantar aquela música, vamos abrir vozes, vamos fazer umas coisas sem compromisso, Uhum. né? Então, a gente poder trabalhar nessa coisa sem expectativas, Sim. porque chega uma certa idade, eu não sei os outros velhos aí, mas eu, por exemplo, eu perdi um pouco da minha ansiedade em relação à expectativa, sabe? Uhum. A gente fala, eu quero fazer um projeto porque eu quero alcançar isso. Eu não quero alcançar nada. Eu quero fazer para me sentir bem, para me sentir feliz e me sentir íntegro, me relacionando com pessoas e expandindo a relação. Isso é natural que isso aconteça. E só, sabe? Sim. Não tenho nenhuma pretensão além disso. Acho que é bem simples, né? A ideia é bem simples e é isso. Luizinho, voltando só um pouquinho na musicoterapia, Sim. pensando assim, então você faz um diagnóstico da pessoa, assim, uma análise, né? A priori, e depois você pode falar um pouco como funciona uma sessão de musicoterapia, ou são sessões? Varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Cada conflito é um conflito diferente. Cada vivência é uma vivência. Então, assim, não é fácil de você conhecer uma pessoa, porque a gente não conhece nem a nós mesmos, né? Que a gente convive todos os dias, a gente não conhece. E aí conhecer uma outra pessoa, requer uma abertura muito grande. E quando a gente trabalha também com a música, o que é música, né? A gente fala que a música é ritmo, é harmonia, isso, aquilo, mas é só isso, né? A música tem um efeito que a gente não sabe. Um efeito quando você está triste, você ouve uma música, alguma coisa, aquilo vem te trazendo um bem-estar. O que está acontecendo? Tem um acontecimento físico ali. Uhum. Né? Mas voltando ao assunto de como que seria uma sessão de terapia. Primeiro eu vou sondando, né? Pesquisando, sondando, tirando a sua paisagem sonora, a identidade sonora. Isso uma pesquisa que como que foi a tua infância, como que era o lugar onde você nasceu, conta para mim como que era, tal. Se a pessoa não quiser contar também, a gente pega, começa a tocar alguma coisa, e enfim. É necessário que você conheça um pouco da vida daquela pessoa. E aí, conhecendo aquilo, você tem uma noção da paisagem sonora que a pessoa traz com ela. Aí é nessa paisagem sonora que eu vou trabalhar, porque são sons agradáveis à pessoa e que ela, ao ouvir, ela vai ter abertura para isso, ela vai permitir que você, como terapeuta, entre na vida dela, porque o terapeuta entra na vida da pessoa. Né? Eu, como terapeuta, eu carrego essa pessoa, não é só aquela sessão, eu carrego ela no meu coração quando eu vou para casa. Sim. Né? E penso naquela pessoa quando eu estou antes de dormir, não me desligo daquilo. Né? O terapeuta, ele é uma pessoa que está vinculada àquela outra pessoa para possibilitar que ela veja uma outra paisagem e que ela consiga trabalhar melhor os seus conflitos. Né? Aí como que se dá? Por exemplo, como que eu monto um setting, né, musicoterapêutico? Numa sala, num espaço, pode ser... Hoje eu trabalho home care, né, não tenho mais consultório. Então, assim, precisa ser um ambiente que a pessoa se sinta bem,
um ambiente onde se possa montar algumas coisinhas, por exemplo, alguns instrumentos, você deixa vários instrumentos, e ali você começa a, a, a trabalhar com aquela pessoa a possibilidade de explorar aquilo. E aí, conforme ela vai explorando os instrumentos, você vai observando como que está sendo, como que ela está trabalhando aqueles instrumentos. Não precisa saber tocar, né? Mais Sim. uma vez, é importante frisar isso, porque você fala, mas eu não sei nada de música, como que eu vou fazer musicoterapia? Não, você pode pegar um chocalho que está ali e sacudir. Você pode chegar num piano e bater os seus dedos na tecla. Você pode pegar um violão e mexer nas cordas e bater aqui. Você pode fazer muitas coisas sem ser músico, não precisa ser músico, não é? E aí a gente, como terapeuta, fica atento a esses pequenos sinais, né? Porque as coisas estão nos detalhes. Então, você poder observar isso e poder ver como que se repete aquele padrão depois, como que repete isso na vida dela, que conflito que ela que está interferindo na vida futura dessa pessoa. Como que a gente pode trabalhar isso? Desfazendo e trabalhando, desfazendo esses conflitos. Agora, não é uma coisa que se resolve numa sessão. Né? Eu costumo fazer umas metas, né? Traçar alguns planos aí. Então a gente começa a trabalhar hoje, vamos fazer uma avaliação daqui 6 meses. Aí a gente faz uma nova avaliação e um novo projeto, sempre visando que a pessoa consiga trabalhar todas as coisas que ela considera difíceis de resolver na vida. A gente vai trabalhando através da música. Né? E aí, depois de um tempo, à medida que você consegue resolver algumas coisas ou trabalhar melhor os seus conflitos, você está liberado para viver. Porque se a gente for observar, todos nós sofremos. Não é? O terapeuta sofre também, principalmente. E a gente tem que ter já seguido um caminho para você poder jogar um pouco de luz no caminho do outro, né? Para o outro poder também perceber aquilo. Então, assim, a nossa vivência de sofrimento, de tudo que a gente passou na vida, também serve como referência para a gente ser um terapeuta melhor, né? Porque o que importa nesse contexto todo é a nossa relação de humano para humano. Como que eu trabalho essa relação? É uma relação amorosa, não tem como sair disso. Sim. Mas só não pode ficar no amoroso, como no amor. O amor não é só aquilo que abraça, o amor também, né? O amor Então é uma relação amorosa, mas uma relação consciente, né? Você está transferindo coisas para ali suas, você está levando coisas tuas para o teu paciente, né? E ele vice-versa, ele também está trazendo. Então a relação humana, ela passa por essas coisas. Eu não posso ficar depositando minhas coisas no paciente. Isso se chama transferência na psicologia, né? Eu começo a transferir problemas meus e o paciente me traz uma coisa, aquilo bate com coisas que são semelhantes a mim e eu retorno. Isso é uma transferência, isso a gente não pode. Mas você tem que estar atento, perceber a esses sinais e você ser bem o máximo possível neutro. E é difícil ser neutro porque você tem uma relação humana para tratar. Né? Então, como que você faz? Tem que separar. A gente tem que ser neutro, mas também não pode ser frio. A relação humana ela tem que passar, a relação de amor você tem que passar, mas você não pode ser frio. Né? E não pode ser... É difícil, não é uma tarefa... Para isso existe a faculdade também, né, Luiz? Sim, para ter todo esse preparo, né? Assim, dessas percepções. Sim, ajuda muito. Né? Ajuda bastante. Ajuda muito, sim, claro. E é interessante, Luizinho, porque você comentou, nós já falamos, né? Sobre... Porque às vezes a pessoa vai fazer uma terapia, as convencionais, vamos dizer assim, não
não falando nem de uma e nem de outra, né? Uhum. Mas às vezes tem aquela coisa de demorar para soltar alguma coisa, né? É difícil, né? E o som, como você falou, ele traz essas memórias, vamos dizer assim, né? O som ele traz essas memórias e mais que isso, a vibração sonora ela entra no nosso corpo. Não é invasiva, tá? Não é invasiva porque a gente está trabalhando com sons que são da pessoa. Sim. Né? Seria invasivo, por exemplo, você detesta um rock and roll, Tá. que não é o teu caso, mas assim, eu detesto rock and roll, me irrita, tal. Eu não vou trabalhar com rock and roll com essa pessoa. Para que eu vou irritar ela? Né? Entendi. Agora preciso saber também por que irrita, né? Mas enfim, a gente tem que ser empático, né? A gente tem que ter essa empatia e trabalhar com aquelas sonoridades ali, né? Dentro daquelas sonoridades, porque senão você não consegue dissolver. E o som ele penetra e ele altera nossas células, né? Já fizeram algumas pesquisas aí de você emitir determinados sons e as moléculas de água, depois você vai olhar, elas se transformam, né? Se você pega, falando um pouco da luteria, né, que é interessante, se você pega uma prancha de metal e coloca umas limalhas, uns pó de madeira e ali você percute como que chama? Uma frequência? Uma frequência, mas assim, você pode pegar um violino, né? O arco do violino, passar, ele vai emitir um som. Aquele som vai fazer aquelas peças, aquelas coisas, aquela poeirinha lá se organizar. Você já viu isso? Sim. Forma um mandala. Se mover, né? Ele começa a se mover e fica tudo bonitinho ali, dependendo do som que você faça. Aquilo acontece dentro do nosso corpo, né? Foi importante você falar isso. Aquilo acontece dentro do nosso corpo. Então, assim, queira ou não queira, essas vibrações sonoras estão mexendo na nossa parte celular também, que a gente não tem noção, porque a gente não sabe o que é a música. A gente conhece alguns efeitos físicos da música, mas ela tem um poder de infinito que a gente não consegue. Transcende a isso, né? Transcende. Então a gente precisa estar atento a isso, né? E saber que a gente sabe pouco. Luizinho, quando a gente fala hoje se fala muito, lógico, né? Principalmente nos dias de hoje, muito da ansiedade, né? Tá tudo muita informação, tal. Na musicoterapia, ou mesmo nos sons, né? A gente via que até um tempo atrás, eu vou pegar mais ou menos da minha época que eu comecei a conhecer um pouco de música, final de 80, 90, a gente percebia que as músicas tinham um determinado andamento. Hoje você ouve as mesmas músicas com andamento bem mais acelerado, bem mais rápido, e não é uma música inteira. Você vê hoje parece que está muito em moda os pupurris. É um trechinho só daquela música, já vai pro refrão, mudou a música, já vai pro refrão. O que está acontecendo? É um fast food, né? Um negócio assim, você tem que consumir rápido, né? Desocupar o lugar logo, né? Mas você fala da ansiedade, né? A ansiedade, o que seria ansiedade? É a pessoa vivendo o futuro. Isso é uma ansiedade, porque a pessoa está no presente, mas ela está pensando em coisas que ela ainda vai fazer que não aconteceu. Então isso gera uma ansiedade, porque você não vive nem o presente nem o futuro. Né? Você está levando. Agora, o que está levando a essa ansiedade? São coisas que estão para trás. Né? Então a gente precisa trabalhar essas coisas que estão atrás, né? E trabalhando com a música e sondando todo aquele processo que a gente já conversou, né? E a gente vive num mundo atual com muita informação, muita. Então, informação demais também não é bom,
né? Porque tem informação de todos os níveis, né? Sim. Informações falsas, né? Informações verdadeiras, informações que a gente ouve do amigo, que você não sabe se... Mas é informação, é muita informação. Então, você ficar perdido no meio de tanta informação, você não sabe o que utilizar daquilo que você está vendo, né? Isso gera ansiedade, porque o mundo correndo rápido desse jeito, vivendo também o seu futuro muito rápido, as coisas muito rápidas, a gente entrar nesse movimento, você entra no turbilhão, é entrar no furacão, né? Sim. Tornado está passando, está ali, isso aí, o mundo está assim. Aí você vai ficar olhando, você vai ser trazido para esse tornado. Então eu acho que é legal a gente, enquanto ser humano, olhar para isso com um olhar bem crítico, sabe? A gente... nos é importante toda essa tecnologia? Mas a gente precisa saber usar. A gente precisa voltar nossos olhos para a natureza, a gente precisa andar na mata, a gente precisa entrar numa cachoeira, a gente precisa parar e olhar um pôr do sol, precisa ficar de frente para o mar e ali ter aquela magia dentro da gente acontecendo. Só de olhar você não precisa explicar nada, né? Então, assim, a gente parar esse nosso tempo de alucinação e trazer o nosso equilíbrio para o nosso centro. Porque aí é daí que surgem as soluções para a nossa vida, né? Porque se a gente entra nesse movimento, a gente vai adoecer. E a sociedade é doente, né? Ela está, não é que a sociedade é doente, ela está doente por toda essa... Isso gera desequilíbrio, aí gera uma violência, porque você, quando sai do seu propósito natural de ser um humano, você começa a ser outra coisa que não é humano, não é? Então, assim, é trazer de novo, resgatar a nossa criança interior, resgatar o nosso ser essencial, isso é imprescindível para a nossa vida. É isso que vai nos trazer bem-estar e é isso que a gente precisa estar com o outro, praticando isso. É uma prática diária, né? É como uma plantinha que a gente está regando também. A relação humana é assim. Sim. Né? Então, começar a exercitar essa prática de ser humano é importante. Né? É porque hoje você perdeu muito, né, Luiz? Está tudo muito... É o que eu falo, não criticando, tá? Porque eu entendo que existe uma proposta, as propostas comerciais aí, mas eu acho que se usa da ferramenta, como você falou, de comunicação, que é a música, de uma forma errônea, no meu modo de enxergar, né? Só pelo lado comercial. Né? Então é isso, às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, mas essa música está muito acelerada, né? Ela está quase chegando ela é uma música mais lenta, tudo, mas ela está quase chegando no andamento de uma música que já foi feita pensando que ela é mais rapidinha mesmo. E não é só isso, né? Os conteúdos também, né? Ah, sim. Então assim, a gente vê muito desequilíbrio na música, em algumas músicas, em várias músicas, né? Que são músicas feitas embaladas, né? Com aquela cara para um determinado consumo, para ser consumida por determinadas pessoas e tal. E são músicas que geralmente nos alienam, né? Agora, eu não sei se tem algum propósito por trás disso, não é teoria da conspiração, mas por que não existe o incentivo à cultura de verdade, sabe? A músicas que tenham características boas, né? Que tenham características humanizadas, né? Porque a gente ouve, você abre aquele TikTok e você procurar lá os funks, umas coisas assim. Não, o funk é maravilhoso, tá? Não estou criticando o funk. Mas aquela forma como chegou naquela coisa, naquela pornografia, naquela coisa que não trabalha o sexo como deveria trabalhar, não trabalha nada, tudo está deturpado, né? Sim. E isso o que é? É um desequilíbrio. A sociedade criou esse desequilíbrio. E a indústria ganha com isso. Sim. E ganha, e é uma bola de neve, porque ela investe naquilo, as pessoas consomem, as pessoas ficam mais alienadas, consomem mais, é uma droga. Então é uma droga, né?
A gente pode chamar de droga, porque é o mesmo efeito da cocaína. Você vai lá, cheira, usa cocaína naquele momento, daí fala, pô, eu gosto disso aí, quero mais. E vai mais, viciando, e mais, né? e mais. Chega um momento que você não consegue ficar sem, você fica dependente daquele produto que é uma droga. A droga não está só ali na droga não lícita, né? A droga Sim. também está aí nos sons, na música que a gente ouve, né? Não estou chamando tudo de droga, mas tem droga sim, Tem. muita droga que as pessoas usam, né? E aí você chamar isso de cultura, alguma coisa está errada. Né? Uhum. Então, talvez assim, como que a gente muda isso? Não sei, fazendo esses trabalhos de formiguinha Uhum. em diversos lugares do país, sabe? Nas cidades, como esse projeto do Ateliê Casa Amarela, sabe? Onde a gente faça esse ponto de encontro, onde a gente trabalha a música de uma forma mais saudável, as relações humanas de uma forma mais saudável, né? A gente quer criar ambientes que tenham lá, que as pessoas levem alguma coisa de comer, alguma coisa de beber, a gente faça coisas comunitárias, sabe? Onde essa coisa do capital não tenha tanta evidência, né? De consumo, disso, de aquilo. Não. O que a gente está priorizando aí? Estamos priorizando a relação humana, o encontro saudável, porque é isso que vai transformar, né? Agora, sem expectativas também, né? Sim. Mas é interessante você falar isso, Luiz, porque uma coisa que eu sempre vejo, pelo menos eu ouço, né, de algumas pessoas, fala, combinando para ir em tal show, aí já pensa, não pensa no show em si, pensa em estar no camarote, aí no camarote já pensa em estar bem servido ali com bebidas e com coisa, para tirar um selfie, para mostrar que está numa certa, vamos dizer assim, uma certa camada da sociedade inatingível, né? E aí tá rolando a música, às vezes a pessoa nem tá percebendo o que tá acontecendo ali, né? A gente tem que tomar cuidado com as distrações, né? Tem muita coisa que nos distrai na vida. E às vezes elas nos distraem de coisas que são essenciais para a gente. Então a gente precisa tomar cuidado com as distrações, com as coisas que parecem, mas não são. Sim. Né? Que a gente acaba perdendo uma certa essência das coisas. Né? Então é importante a gente estar sempre observando e saber quando a gente está sendo distraído por alguma coisa. Né? O nosso ego, né? O nosso ego nos distrai o tempo inteiro. E a gente precisa trabalhar ele. Né? Então você está bem servido, as pessoas vêm, a tietagem, aquela coisa, sim, o palco, isso vai deixando, agora sim, sou o cara, tal. Não pode, né? Isso não vai trazer bons resultados, né? Com certeza. Não vai trazer bons resultados e a gente precisa, como eu disse no início, nós somos só ferramenta. Né? Então a gente tem que deixar nossa ferramenta bem preparada para a gente poder fazer um bom trabalho. Mas esse trabalho, se não passar pela relação humana horizontalizada, não tem sentido. O artista que trabalha numa forma vertical, eu sou o artista, vocês são um palco, agora eu vou... Não, a relação do artista é horizontal. Então, assim, como disse aquela música, né, do Milton, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. O que ele quis dizer com isso? Que a relação tem que ser horizontal, não tem que ser de mito para réis mortais, né? A gente participa de um movimento humano no planeta, e esse movimento humano em todos os sentidos. A gente tem que preservar a natureza, a gente tem que preservar a nossa natureza, a nossa espécie, a gente precisa preservar as nossas relações, a gente precisa desenvolver isso para a gente ter paz, para a gente acabar com as violências em todos os sentidos, né? A gente ter mais respeito com o próximo, com as ideias que ele tenha, né? Desde que não sejam ideias fascistas, né?
porque eu estou falando de coisas que estejam dentro da nossa essência humana, né? Não das deturpações humanas, das anomalias que acontecem ao longo do caminho, né? Os fascismos, as destruições em massa, essas coisas que vão acontecendo e que não, eu acho que são anomalias da nossa humanidade. E a gente não pode cair nessas armadilhas, a gente precisa desenvolver algo mais sensível. E o sensível é delicado, né? O sensível é como uma flor. Ela não é uma bola de aço indestrutível, é como uma flor. Se você fizer isso, ela vai amassar. Mas a beleza de uma flor talvez seja muito mais forte do que uma bola de aço indestrutível, não é? A beleza da flor, como ela nasce, como ela se movimenta, a vida que existe ali dentro dela, é muito frágil. E a nossa sensibilidade, o nosso sensível também é muito frágil, mas é muito forte, mais forte que a bola de aço, não é? Então, assim, é preciso que a gente esteja com esse sentimento, né, do sensível, de respeito ao próximo, não só as pessoas, mas tudo que a gente vê na frente, né? Seja com pedra, seja com cachorro, seja com gato, com bicho, com a natureza, né? A gente precisa respeitar tudo. Tá faltando bastante isso, pelo menos a gente vê no nosso mundo de hoje. Ô, Luizinho, e da musicoterapia, como é que veio a luthieria, né? Que é outra arte aí, né? Pois é, né? Eu sou uma figura muito curiosa, né, para as coisas, né? Eu gosto de ver e fico imaginando o que tem lá dentro. Fico olhando esse radinho aqui, o que tem dentro dele, né? Será que funciona? Porque tem umas válvulas, né? Umas coisas assim. E a luteria veio dessa curiosidade também, porque a gente trabalha com uma ferramenta dentro de um setting de musicoterapia. Digamos assim, eu conheço o instrumento, sei tocar e toco, mas como que é feito esse instrumento, né? Então, assim, veio essa curiosidade de ver o que acontece aqui fisicamente, espiritualmente, sei lá o que, dentro de um instrumento, né? Assim como acontece dentro da gente. E eu comecei a perceber que o instrumento é vivo. Então, assim, a gente pega um violão que foi feito de uma árvore, né? No caso, esse aqui é um embu e tal. Juntou algumas madeiras, né? Para ela ter a relação. Você vê que até nas matérias, nas coisas, tem que ter essa relação. Precisa ter a junção, né? De coisas diferentes, de diversidades, para que a gente tenha bons resultados, não é? Então, quanto mais uma raça misturada, mais diversidade ela vai ter, menos doença ela vai ter, né? Porque ela fica forte. Então, observando o instrumento, ó, eu pego a madeira, corto a madeira, lixo a madeira, esquento a madeira, entorto a madeira, mais lixa, passo verniz e fogo com 130 graus lá para dobrar uma lateral, né? Ou seja, depois mais lixa, mais isso. Não é um sofrimento? Vixe, estou me colocando no lugar da madeira. Pois agora. é um sofrimento e veja o resultado, né? O resultado é um belo de um instrumento. E ele passa, mas o instrumento, eu falo assim, o instrumento é vivo, mas a madeira está morta. Não. A madeira, ela teve um estágio chamado de vida, que a gente chama de vida, mas é o estágio que ela estava lá na floresta ou num lugar fazendo todo o processo que ela faz. Depois, ela morreu ali, para aquele... Eu não gosto de falar morreu. Ela completou um ciclo, e vai iniciar um segundo ciclo, porque a madeira respira, a madeira ela absorve a umidade do ar, ela se movimenta, né? Então, assim, não é a vida como a gente imagina, uma vida com seiva, com coisa, mas é um outro tipo de existência, que eu não posso falar que está morto. É uma existência, ela existe aqui. Então é importante a gente ver, eu prefiro olhar como estágio, né? Aí eu vou trabalhar essa madeira.
para trabalhar essa madeira, eu preciso conhecer a madeira também, eu preciso conhecer a essência dessa madeira, eu preciso ouvir o som dessa madeira, eu preciso ouvir o que ela está me dizendo, né? Que composição que ela quer. Eu pego uma embuia, que é uma madeira mais macia, como que eu vou compor o resto do instrumento? Né? Eu tenho que ficar ouvindo isso. Só para entender, Luizinho, um pouquinho, a embuia é feita essa parte do violão, a caixa do violão, é isso? A gente costuma trabalhar geralmente com 3 tipos de madeira para fazer um violão. Um bom violão, um bom instrumento, no caso do violão, 3 tipos de madeira. Aqui eu tenho, a embuia vai, as madeiras mais duras, elas vão na lateral e no fundo. Tá. É a caixa, estou falando da caixa do instrumento. A madeira de cima, porque o tampo ele faz isso, o tampo se movimenta, o tampo vibra. Conforme a vibração sonora, o tampo também se movimenta. Então ele não pode ser uma madeira rígida. Ele tem que ser uma madeira que se movimente. E ele tem que conversar com o fundo também, que o fundo tem as travessas. Então ele tem que conversar essa madeira dura conversando com uma madeira mais maleável. Como que eu vou fazer essa composição? Né? Então eu preciso conhecer cada uma delas, eu preciso negociar com elas, eu preciso ouvir a embuia, eu preciso ouvir o tampo também. Se eu vou deixar o tampo mais fino, porque ela precisa conversar aqui, se eu vou deixar o tampo um pouquinho mais grosso, se nos leques harmônicos, que são que é a alma do instrumento, se eu vou tirar um pouquinho mais no grave, se eu vou tirar um pouquinho mais no agudo. Então são todas essas questões que o luthier precisa pensar e precisa se relacionar com isso. Ele não vai falar, vou fechar a caixa, dobrar aqui, fechar e pôr o tampo. Vai sair um violão, uma porcaria de instrumento. Porque ele não se relacionou com a madeira. Ele não fez uma relação horizontal. Eu acredito muito nas relações horizontais. Se você pega o seu gatinho lá, que tá lá, você põe ele no colo ou passa a mão, você tá lidando, ali você está trabalhando uma relação de igual para igual. Você, ser humano, e o gato, mas a relação é igual. Eu não sou mais importante que aquele bichinho. Se a gente pensar em termos astronômicos, né, a Terra é um pontinho só no universo, às vezes imperceptível. E quem somos nós? A Terra imensa do jeito que é. A Terra imensa do jeito que é. E a gente achar que a gente é grande aqui, nossa, né? Alguma coisa a gente precisa pensar diferente. Então, assim, um gato, uma coisa não vai fazer diferença para esse universo, né? Nós somos iguais, né? E somos feitos do mesmo material, né? A gente, tudo feito do mesmo material. Inclusive, o mesmo material que faz o violão. Né? Nós somos carbono, né? Se a gente for olhar pelo lado físico da coisa, a gente é feito do mesmo material. A gente ganhou a consciência, né? Então, a gente tem o dever de ser mais humilde, porque a gente sabe que não sabe. Eles não sabem que eles não sabem, ou não sei, ou de repente sabe mais que a gente. Uma árvore, né, pode saber mais que a gente, porque eles produzem coisas assim, impressionantes. Mas é isso. Aí vem o braço, que geralmente é um cedro, né? A escala a gente usa. Aí já é outra madeira. Outra madeira. 1, 2, 3. 3 madeiras. Aqui a escala é o mesmo material que eu coloco para fazer o cavalete, né? Eu estou desenvolvendo agora um processo, porque o violão, quando você percute uma corda aqui, ele tá vinculado aqui nesse rastilho, né, do cavalete, e está vinculado nesse rastilho aqui do nut, né, que o pessoal chama, da mão, do braço aqui. Então ele percute, ele vibra, e a sonoridade ela penetra pelo braço e penetra aqui. E faz a vibração interna do instrumento e vem para fora em forma de som. Sim. Então, assim, quando eu faço essa percussão, o violão inteiro se movimenta. Se você pôr a mão em cima dele, ó, põe a mão, você vê? Sim, está vibrando. Ele tá fazendo isso aqui, vibração. Né? Então é importante eu combinar bem essas madeiras para que eu ganhe qualidade no instrumento. Né? Ô, Luiz, então a gente pode dizer que existe uma diferença entre um violão que faz em séries, né, independente de qualquer seja a
a fábrica, né? E um violão do luthier. Existe muita diferença, porque um violão de fábrica é um violão padronizado. Não significa que seja ruim, Sim, tá? sim. Se eles usarem bons materiais nos violões de fábrica, vão sair bons instrumentos também. Porém, eles vão sair meio que padronizados, tudo igual, Tá. né? Agora, já num violão de autor, de autoria, de luteria, a gente vai trabalhar muito, porque eu estou trabalhando com uma madeira diferente. Aí o próximo violão já não é mais uma embuia, vai ser um jacarandá, uma coisa assim, né? E aí, cada madeira dessa, ele me traz uma história, uma coisa que eu preciso saber e para ver como que eu faço essa composição, né? Uhum. Mas o que eu estava falando que quando você percute, esse aqui é um osso, Tá. esse aqui é um osso e esse aqui é um osso. Eu estou substituindo o osso por madeira dura. E dá a mesma sonoridade? Não Dá, influencia, Luiz? dá sim, dá uma sonoridade bem interessante. Uhum. Porque, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo uma escola de luteria lá em Minas Gerais, Carmo da Cachoeira. E tem uns monges lá da linha do Trigueirinho, lá, eles fazem uns trabalhos bem interessantes até. Uhum. E aí eles me convidaram para fazer uma escolinha de luteria lá, e a gente tá iniciando esse processo. E lá eles não comem carne, eles respeitam o mundo animal, os bichos vivem soltos, os passarinhos vêm até na mão da gente, os passarinhos vêm. A relação lá é diferente. Esse cuidado com sementes, com plantas, eles têm esses cuidados. Aí eu propus para eles, ao invés de usar osso, que você está usando de origem animal, né, uma coisa assim, vamos utilizar madeira, né, porque daí o instrumento fica do jeito que vocês querem, tá? Eu uso assim, eu como carne também, não tem essa porque eu acho que nós somos vidas, desde que a gente respeite, né, a vida, como o indígena faz, né? Ele respeita, ele é integrado na natureza. Então essa integração é importante. Eu não posso criar aquele mundo de pasto, de coisas, devastar coisas e criar um monte de boi. Aí a gente começa a prejudicar o equilíbrio da terra, não é? Então assim, é necessário que a gente possa consumir as coisas que estão na terra, mas com respeito as criaturas que estão aqui em cima da terra, né, para não prejudicar, ou para prejudicar o mínimo possível, né, para não acontecer esse desequilíbrio. Porque o ser humano já é destrutivo, né, a gente já é um pouco isso, né, mas é aquela coisa, né, vamos trabalhar o sensível o máximo e a gente não vai conseguir ainda chegar naquela humanidade desejada, né? Mas estamos, como você falou, a passos com formiguinhas, né? Como formiguinhas. A transformação pessoal é muito importante, né? É essa transformação pessoal que vai emanar energia para que a gente consiga formar uma rede de pessoas que estão na mesma frequência, na mesma frequência, e com instrumentos diferentes, com saberes diferentes, né? E que a gente possa somar e criar realmente uma cidade melhor, um país melhor, um planeta melhor, né? Porque é uma consequência daquilo que a gente se propôs a ser, né? Sim. Se vai ser ou não... Bom, aí já é outro... Vai ser ou não. É uma outra esfera. Mas é importante que eu tenha essa sensibilidade, né? E que a arte traz muito essa sensibilidade, né? Com certeza. Todo mundo que trabalha com as artes, ela consegue tocar no invisível, né? Ela consegue tocar em algo que ela não sabe o que é e que aquilo vem em forma de energia, aquilo, você fala, nossa, que coisa bonita é isso, né? Coisa bonita você poder ter ouvido para ouvir uma peça de música, seja música erudita, seja alguma coisa que você gosta, você fala, nossa, isso é muito lindo, muito bonito, quando você se emociona, né? A gente precisa disso, né? A gente precisa disso para ser humano, né? Para ser humano. Luiz, lindo você está falando, maravilhoso. Isso acontece um pouco, falando da musicoterapia, nós estamos falando das relações, você sempre está frisando isso com muita veemência, isso é importantíssimo.
A musicoterapia, além do ambiente, eu falo assim, que você se faz, você leva muito isso da musicoterapia para onde você vai tocar também com outros grupos? Eu acho que assim, sabe, a musicoterapia, tudo que eu vejo musicoterapia. Uhum. Né? Tudo que eu vivo, eu vejo musicoterapia. Vejo musicoterapia até quando eu estou construindo um instrumento. Porque a musicoterapia, ela surgiu por causa disso, por causa desse sentimento, dessas coisas. Ela não surgiu em função da musicoterapia. Sim. A musicoterapia surgiu em função das minhas necessidades, do que eu tenho lá dentro de mim. E isso foi sendo desenvolvido. Então é importante, sim. Eu carrego a musicoterapia em tudo que eu vejo, num copo, numa coisa, em tudo. Bacana. E falando, sem expectativas, tá? Mas falando dos projetos aí, vocês estão com um projeto de choro também aqui em Batatais, né? Sim, projeto de Muito choro. bacana. Como é que tá esse encontro aí? Então, podemos falar agora de uma coisa interessante que acontecia principalmente, eu vou falar de uma característica minha da banda Euterpe, porque a gente tinha lá meninos novos, né? Na época, tocando com senhores mais de idade. Então, Sim. Agora você está também com esse projeto aí, que a molecada é nova e fazendo música bem boa, feita, né, de boa bem qualidade feita, e músicos excelentes, né? É importante ressaltar isso também. Eu participo do Choro da Casa, né, lá de Ribeirão Preto, e aí a gente, porque tem a roda de choro, é uma coisa cultural, né? E a gente montou um grupo aqui chamado Estação Choro, que agora a gente deu uma parada, porque cada um está trabalhando em vários lugares e tal, e a gente pretende retomar isso ano que vem, né? Sim. Mas a Estação Choro também com a mesma característica de Ribeirão Preto. Você ter uma roda onde você toque choro, pode ser na praça, pode ser num lugar público, né? E as pessoas que tocam algum choro, que sabem algum choro, vão lá e podem chegar com o seu instrumento e tocar junto. Essa é a proposta da roda de choro, não é? E é gostoso porque você traz uma modalidade musical que faz parte da nossa identidade cultural brasileira também. Então, não é só, o choro hoje não é só uma coisa de velho, né? Antigamente a gente falava em choro, você já imaginava, né, aqueles casalzinhos de velhinho lá dançando e curtindo choro, né? Hoje não tem mais essa, ou nunca teve, né? Não sei, mas enfim, o choro é uma modalidade musical muito importante para a nossa cultura e a molecada, as meninadas estão cada vez mais apaixonadas pelo choro, né? Que é um tipo de música erudito popular. Sim. Né? E nós temos choros belíssimos, né? Então você poder compartilhar esse conhecimento, né, de choros com as outras pessoas, também sempre na questão do compartilhar, né? Isso é muito importante, de compartilhar com a cidade, com as pessoas, nos faz bem, né? Porque quando você compartilha, você possibilita a expansão daquilo, né? É a multiplicação dos pães, né? Isso. Você possibilita, quando você compartilha, aquilo se espalha, né? E é importante porque você está preservando a sua identidade cultural, está preservando os seus ancestrais, os seus antepassados, né? Você tá fazendo jus à memória de quem já fez muito choro e das pessoas que estão fazendo agora, né? Acho que é importante essa consciência, né? E o choro é belíssimo, né? Então é bom para todo mundo, né? Com certeza. Luizinho, foi excelente o papo. Gostei muito. Como você perguntou, né? O afinando é porque a gente está sempre afinando. Nunca vai, de repente, talvez não vamos chegar numa afinação legal até no final da conversa. Mas o que você deixaria? Eu gostaria de ouvir suas considerações finais e falar um pouco, se alguém tiver interesse em seguir a musicoterapia, o que você deixaria de recado? Se alguém quiser estudar musicoterapia.
Olha, eu acho assim, quando você tem um sentimento, um sonho, digamos assim, vai, vai buscar, sabe? A gente não consegue traçar grandes planos, né? A gente traça um caminhar, né? Um caminho. Se você tem no coração que a música vai te fazer bem, que você vai ajudar as pessoas, que você tem esse espírito, que você vai possibilitar a cura, entre aspas, né? Que a gente vive nos curando, né? Nós vivemos nos curando, mas você vai possibilitar isso em outras pessoas que estão ao seu redor, você tem esse sentimento de compartilhar, né? De ser mais humano, vai fazer que vai dar certo, né? Vai fazer que é isso mesmo, o caminho é esse, né? Acho que é isso, né? E é isso, Luizinho. Gostaria de saber suas considerações finais. E se você quiser, eu sei que você gosta de trabalhar, lógico, músico toca, né? E toca os corações também. Se você quiser terminar com uma música, fique à vontade. Legal, vamos lá. Vou fazer uma música do... Esqueci o nome, depois eu lembro. Vanderly. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra saber por que se agridem, se empurram pelo abismo, se combatem, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Uma boa noite a todos que nos ouviram. Boa noite.